Não é adotada, não, ela é só parte de mãe. E a Natália, que parece mais comigo, tem gente que pergunta se a gente é gêmea, somos gêmeas, não sei o quê. Ela é parte de pai e mãe. Depois eu mostro a Natália pra vocês. No meu Instagram tem foto com a Natália, eu acho. A gente é bem parecidinha. Teu pai tem gêmeo dominante, então. Ó, a única coisa que eu sei que meu pai tem dominante é o negocinho de dobrar a língua, sabe? Fazer assim. Que aí eu puxei dele. Só ele lá em casa que faz e eu também. A única coisa eu acho que eu aprendi em genética, gente, foi isso, sabia? Detestava genética e biologia. Meu Deus do céu. Pior matéria pra mim. A única coisa que eu lembro é isso. Da linguinha dobrada. E tá certo, né? Que eu falei? Eu acho que quem dobra é dominante, uma coisa assim. Só isso, pra você ver, a pessoa absorveu muita coisa da genética no cursinho. Mas gente, eu detestava, falar pra vocês a verdade. Tem matéria que a gente realmente não gosta muito, não tem tanta afinidade. Mas a gente tem que estudar muito, se esforçar ainda mais para poder, né, tirar uma nota boa. Então, biologia muito ferro. Mas então a gente tem que se esforçar ainda mais, né? E eu tinha muita dificuldade em genética, em biologia. Química, para mim, era um pavor da minha vida. Eu não dava conta. E matemática e física eu não gostava muito, mas eu não tinha tanta dificuldade, não. Assim, quando eu estudava, né? Mas se ficasse lá de boa, eu ia me ferrar. Eu tenho cabelo azul. Quem tem cabelo azul? Matheus. Mas então, gente, ficamos combinados assim, como estamos muito avançados na nossa apostila, vamos terminar de ver essa ODS 5, porque assim, vocês pegam aí o caderno de vocês, quem anotou, e fala aí para mim qual que é o objetivo do ODS 5, que eu coloquei lá para vocês, de empoderar, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Alguém pode ler aí para mim? Gente, cadê vocês? O objetivo da ODS 5? Isso, Nicole. Alcançar igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninos. Exatamente, tá vendo? E aí, gente, esse é o objetivo dessa ODS. Mas aí a gente pode ficar um pouquinho vago, igual eu falei para vocês semana passada, dos conceitos, né? É importante a gente saber dos conceitos para na hora da discussão, para na hora da gente escrever uma redação, para a gente resolver questões sobre sustentabilidade ou sobre outros temas que caem, que englobam questão de gênero, por exemplo, a gente tem que saber. E aí, por isso, a importância de saber diferenciar o que é gênero, o que é sexo, saber que gênero não quer dizer, não significa sexo. Então, a gente tem que ter essa noçãozinha para, na hora de fazer uma atividade, uma questão, a gente não se embananar. E aí, em relação a esse objetivo aí do ODS, que fala sobre empoderamento, esse é um conceito, como a gente falou na outra aula, que está muito em pauta hoje em dia. Tem livros sobre, inclusive, eu tenho livro, não sei se você já viu aquela coleção do Feminismos Plurais. Se alguém já viu, eu tenho esse livro em PDF sobre o empoderamento. Se alguém quiser, alguma coisa assim, eu posso passar para a turma no grupo, mas se alguém quiser me pedir no privado, eu posso passar para vocês, só me chamar. É o mesmo ODS da aula passada? Sim, Guilherme, mesmo ODS. A gente vai só terminar de esclarecer algumas coisinhas aqui. Por exemplo, o que está escrito aí no objetivo, uma palavrinha empoderamento. É uma palavra, né? Um conceito que está muito aí atual, que a gente fala muito sobre isso, empoderar pessoas, eu sou uma mulher empoderada, não sei o que, não sei o que. E aí a gente tem que entender o que é isso de fato, né? Eu dei o conceito semana passada para vocês, e agora a gente vai ver rapidamente quando é, então, que há esse empoderamento, né? O que isso significa na prática, em ações práticas, o que significa isso? São vários exemplos que a gente pode dar. Mas para ficar uma coisa mais certinha de vocês conseguirem visualizar esse conceito na prática, eu trouxe alguns, coloquei só 3 no quadro. Pra vocês não reclamarem que estão copiando muito, tá bom? Eu coloquei. Então, quando há esse empoderamento?
O empoderamento, então, ele acontece quando, por exemplo, quando a mulher ela investe na sua capacitação e na sua educação, né? A gente viu aí sobre o ODS que fala sobre educação. Quando a mulher tem esse investimento na educação, na capacitação dela para o mercado de trabalho, isso é uma maneira de empoderamento. Quando ela conhece os seus direitos, isso também é uma forma de dar poder a essa mulher para ela entender sobre o seu corpo, sobre o seu lugar na sociedade. Quando ela tem voz ativa, isso também aí é muito importante, participação política, por exemplo. Falei para vocês que mulheres começaram a poder, né, puderam votar no Brasil em 1932. Então, se for para pensar, não é uma coisa muito distante, né, da gente, tá? Ainda é recente. A gente, no Brasil, existe a lei daquelas porcentagens de representantes femininas que devem ter nos partidos, né, nas eleições. Isso também, pois é, Guilherme, isso também é um avanço no Brasil em relação a essa lei, tanto quanto a lei do feminicídio, da Maria da Penha também, são avanços que a gente tem aqui no país, mas a gente vê que a realidade ainda está um pouquinho distante da gente conseguir essa igualdade, né? Às vezes a gente fica pensando, porque assim, a gente tem que entender sobre esse tema, é muito importante também a gente entender que a gente tem que pensar fora da nossa bolha, da nossa realidade social. Porque quando a gente pensa sobre violência doméstica, sobre cultura da violência, estupro, por exemplo, a gente pode tentar olhar para o nosso meio social e ver, putz, isso aqui não é muito comum aqui, não tem na minha casa, eu não conheço ninguém, e etc e tal. E aí a gente acaba, talvez, ignorando ou também naturalizando algumas dessas violências. Isso acontece tanto com a violência de gênero, com o racismo, por exemplo, entendeu? Então é bom a gente sair fora da nossa bolha social, da nossa realidade ali e pensar em outros contextos sociais. Porque, por exemplo, a violência de gênero, a violência doméstica, mulheres de baixa renda, mulheres mais pobres e principalmente mulheres negras, são mulheres que sofrem mais esse tipo de violência. Então, a gente vê nos dados, por exemplo, depois vocês podem procurar na internet, tem um atlas da violência doméstica. O do ano passado, de 2020, acho que ainda não saiu, porque geralmente sai no mês de julho, sai no meio do ano esse mapa que mostra os índices de violência doméstica e de outras violências em relação ao gênero, né? Então, a gente vê que, com o tempo, e dependendo de algumas regiões, o número de violência doméstica, violência de gênero contra mulheres negras, ele cresce e contra mulheres brancas diminui. Então, o que eu falei para vocês semana passada, a gente tem que fazer esse recortezinho também de classe e de raça. Porque no Brasil, isso é importante a gente enxergar por esses outros caminhos, essas outras caixinhas, né? Tem a caixinha do gênero, a caixinha da classe, a caixinha da raça, por exemplo. É bom a gente dar uma olhadinha. E muitas vezes isso não está presente na nossa realidade social, na nossa bolha aí social. E aí, por isso, a gente acaba pensando, não, mas as coisas hoje em dia estão mudadas. Sim, tem muita coisa mudada, a gente tem muito acesso a muitos outros direitos que a gente não tinha há anos atrás. Eu mostrei para vocês, eu coloquei a data, né, o ano das leis aqui, do feminicídio, Maria da Penha, por exemplo, tipo 2005. Então, são coisas recentes. Então, é bom a gente dar essa olhada para outros contextos sociais para a gente entender esses tipos de violência. Que nossos ODS vão trabalhar isso o tempo inteiro. A gente já viu sobre, por exemplo, desigualdade. Não é nem só violência física, né, que a gente está falando. A gente também está falando de pobreza o tempo inteiro, de desigualdade. Então, isso a gente precisa. Foi quando eu falei para vocês que a gente tem que olhar as regionalidades ali do Brasil, por exemplo, as particularidades. Até para quê? Para que as políticas públicas elas consigam ser mais eficazes, mais eficientes. Porque não adianta eu tratar, por exemplo, no estado, por exemplo, de Roraima, se eu não me engano, eu anotei aqui em 2016, do mapa. No estado de Roraima, em Roraima, por exemplo, é o estado que 71% do número em relação a mulheres assassinadas
71% delas são mulheres negras. Então, não tem como, por exemplo, eu tratar outro estado e outra cidade da mesma maneira, tratar, direcionar políticas públicas da mesma maneira aqui em Montes Claros e em Roraima, por exemplo, se as taxas e os índices têm particularidades, entendeu? Então, por isso que a gente vem forçando a isso sobre enxergar essas particularidades, entender sobre os contextos sociais, esses recortes aí de gênero, classe, raça, por exemplo, para a gente direcionar de forma mais eficaz as políticas públicas. Muitos de vocês, no exercício de dissertativo, na questãozinha lá sobre políticas públicas, vocês falaram exatamente sobre isso, sobre direcionar essas políticas públicas para elas serem mais eficientes. Então, assim, vocês já têm isso em mente. Entendido? E aí a gente tem aí essa questão do empoderamento, que está aí escrito no objetivo, e a gente precisa entender como que ele funciona, né, na prática, para não ficar um negócio muito avulso e a gente não entender. Então, eu já falei de 3 exemplos, eu parei na voz ativa. Outro exemplo de como empoderar uma mulher, uma pessoa, é quando ela tem, por exemplo, noção do seu corpo, pode fazer escolhas em relação ao seu corpo. Por exemplo, a mulher decidir se ela quer ou não ser mãe. E a gente sabe que isso, por mais avanços que a gente tem, isso ainda é um certo tabu, é um certo assunto visto como preconceito. Uma mulher que afirma não querer ser mãe e tudo mais, na sociedade. Então, a gente tem que fugir da nossa bolha social para a gente enxergar essas outras realidades. Existem esses problemas, talvez não perto da gente, mas eles existem. Não é à toa que os índices de violência, os índices em relação a esse tipo de preconceito contra o corpo feminino, contra as decisões da mulher, por exemplo, a estatística é muito maior. E a gente vai ver isso quando a gente for falar, por exemplo, sobre violência. Um pouquinho mais sobre violência. Porque, estatisticamente, beleza, homens morrem mais do que mulheres, né? Aí a gente vai ver nas estatísticas quais são esse tipo de morte. Geralmente são assassinatos, violência de trânsito, por exemplo, e homem com homem, né? A violência, dessa violência que homens sofrem, geralmente é assim. E também a gente precisa pensar que esse tipo de violência, por exemplo, de briga de gangues, por exemplo, um exemplo, de que um homem assassina outro homem, sabe? A gente tem que entender que isso também é um problema que a gente pode pensar em relação ao gênero. Por quê? Porque fala sobre masculinidade. E o homem também, ele se enquadra nisso aqui. Porque empoderar é justamente assegurar que homens e mulheres, eles se beneficiem das mesmas oportunidades, dos mesmos direitos. Que eles sejam tratados de maneira igual. Correto? Então, por exemplo, em relação a a gente está falando de violência. Violência com o homem, por exemplo, ser um nível muito alto. Ok. Aí a gente pode também enxergar esse tipo de violência, de assassinatos, por exemplo, sempre são homem contra homens, em sua grande, estrondosa maioria, a gente também pode trazer esse debate para um debate de gênero. Porque exatamente um papel que a sociedade define e espera do homem, né? Essa agressividade, essa coisa de comprovar sua masculinidade. Então, a gente também pode enxergar isso como um problema de gênero e trazer para essa caixinha para a gente discutir. Mas, como a gente estava falando, estatisticamente, por exemplo, em relação à violência doméstica, a estupro, por exemplo, a gente tem estatisticamente comprovado, igual eu falei para vocês, no meio do ano sai em relação ao ano passado, do Atlas da Violência de Gênero, né? A gente tem mulheres sendo alvo, em maioria, nesses números, nessas estatísticas. E aí eu passei para vocês, por exemplo, o exercício de reflexão sobre sobre a pandemia e o crescimento, né, da violência doméstica. Alguém quer falar alguma coisa que pesquisou, alguma coisa do tipo? Isso também pode ser um ótimo tema de redação, tá, gente? Alguém quer dar aí sua opinião, falar sobre sua pesquisa para fazer esse exercício? Cláudio, quero nada. Ana Luísa, não. Ih, gente, cadê vocês?
Então tá bom, mas enfim, a gente viu que tem essa relação, né? Porque com a pandemia as mulheres, as pessoas estão convivendo dentro de casa, né? Estão trancadas dentro de casa e muitas vezes algumas delas trancadas dentro de casa com seus agressores. E aí a gente pode ter uma confusãozinha quando a gente olha os dados, por exemplo, porque pode haver a diminuição de dados, por exemplo, em relação à denúncia dessas mulheres em relação à violência. Isso não significa que isso não esteja acontecendo. Porque, assim, pensa só, como eu denuncio o meu agressor se eu moro com ele e eu estou trancada com ele na pandemia? Então, é muito difícil, é muito complicado. E aí, às vezes, os dados, os números, não vão dizer exatamente o que está acontecendo de fato. Mas aí, por exemplo, houve um crescimento ano passado, de março a abril, por exemplo, aumentou o número de reclamações e denúncias de vizinhos em relação a brigas domésticas. Entendeu? Então, a gente tem que analisar esses dados com cautela também. Com um certo discernimento, né? Para a gente entender exatamente a nossa realidade ali, o nosso contexto, o que está rolando. E aí, beleza. A gente também falou pouco, mas falou semana passada sobre essa questão do trabalho, né? De mulher e trabalho, mercado de trabalho. Na apostila de vocês também traz brevemente sobre esse tema. Na apostila de vocês do ODS 5, ele cita vários desses tópicos que eu estou falando com vocês desde semana passada. Cita esses conceitos, alguns deles, né? No livro não tem explicado esses conceitos para vocês. E aí, por isso que eu resolvi trazer, até para facilitar, né, esse entendimento da gente quando a gente fala violência de gênero. Aí a gente entender que é uma construção social, faz parte da nossa sociedade, está enraizado, né? Em relação a mulheres e trabalho, o livro de vocês também traz sobre isso e fala especificamente sobre essa divisão sexual, né, do trabalho. O que é isso? É mais ou menos um papel que a gente imagina para homens e mulheres em relação ao trabalho. A gente geralmente imagina o homem relacionado a um trabalho produtivo, né? Como chefiar famílias e tudo mais, e a mulher mais para um trabalho reprodutivo, mais ligado ao lar, ao ambiente doméstico. Aí a gente pensa de novo, nossa, Ana, mas isso mudou, isso não é assim mais. Sim, a gente tem muita mudança, mas é o que eu falei, a gente tem que fugir um pouquinho da nossa bolha social aí para a gente entender, para a gente conseguir visualizar isso. Porque talvez na minha realidade não vejo isso com frequência. Mas se eu for, por exemplo, para bairros mais pobres da cidade, se eu for procurar índice de bairros mais pobres aqui da cidade, eu vou ter outro tipo de realidade social ali dentro, em relação a tanto ao trabalho quanto de violência, por exemplo. Entendido? E aí, beleza. A gente sabe, gente, que por exemplo, as mulheres, desde a década de 60, 70, né, que a gente tem esses movimentos aí de feminismo e tudo mais, elas pedem essa entrada no mercado de trabalho, né? Esse direito do trabalho ali, de receber um salário e tudo mais. Inclusive, tem documentários na Netflix. Eu assisti um documentário lá muito bom, depois eu vou procurar para vocês o nome, eu acho que chama Ela Fica Linda quando Fica Brava. Eu acho que é isso. Eu acho que o nome é esse. E aí geralmente fala desse movimento feminista da década de 60 e 70 ali nos Estados Unidos, que vai exigir essa entrada aí no mercado de trabalho. E aí, aqui no Brasil, isso também acontece. Na década de 70, aqui no Brasil, a gente tem um processo de aceleração aí da industrialização, e a mulher entra nesse processo aí, nesse mercado de trabalho. Só que a mulher entra nesse mercado de trabalho, a gente tem que entender, como uma classe a ser mais explorada, uma mão de obra mais barata, né? E aí a gente também tem que entender, a gente coloca tudo na conta do capitalismo, né? O capitalismo, ele não inventou essa divisão aí, essa exploração das mulheres, por exemplo, o machismo. O capitalismo, ele não inventa esses conceitos, mas dentro do capitalismo, dentro da lógica capitalista, se encontra um cenário completamente adequado
para a gente manter essa exploração feminina, para a gente manter essa hierarquização dos sexos, entendeu? Então, dentro do capitalismo, a gente encontra aí como se fosse um terreno super fértil para a gente continuar mantendo esse tipo de exploração, esses tipos de desigualdade. Não só em relação ao gênero, mas como a gente viu em relação à pobreza, a gente viu lá no ODS 1, erradicação da pobreza. Então, assim, é um cenário propício para a gente continuar mantendo essas problemáticas que os ODS trazem para a gente, né? Porque o capitalismo ele não é uma pessoa, não é uma entidade, ele é um sistema, ele é uma estrutura. E essa estrutura, ela vai se aproveitando, né, dessa situação. Por exemplo, é uma mão de obra barata das mulheres, mais barata das mulheres. Então, a partir, principalmente da década de 70 aqui no Brasil, tem esse boom dessa industrialização aqui, que a mulher começa a entrar ainda mais no mercado de trabalho. E aí é uma chamadinha que eu dou para vocês, que eu falo sempre de, a gente precisa fazer um recorte de classe, O que acontece? Tem esse movimento feminista aí, que é mais conhecido na década de 60, 70, né? Essa primeira onda e tudo mais, que a mulher está aí exigindo essa entrada aí no mercado de trabalho e tudo mais. Só que a gente tem que pensar, por exemplo, que mulheres negras, elas já vêm trabalhando isso, há muito e muito tempo, correto? Mulheres negras escravizadas ali, Brasil colônia, já está relacionada com o mercado de trabalho. O mercado de trabalho, assim, com o trabalho, né? O mercado de trabalho para ganhar em relação a isso, a produção dela, não. Então, isso também é importante a gente, até nos movimentos que a gente gosta e faz parte, não, por exemplo, sei lá, quais movimentos sociais vocês, alunos, se identificam, alunos e alunas se identificam, não sei. Mas até nos nossos movimentos sociais que a gente tem uma afetividade, que a gente olha e acha legal, a gente precisa fazer essa análise crítica em relação a essas caixinhas que eu falei para vocês, de classe, de raça e de gênero. Maria Eduarda falou, a violência contra a mulher preta, por exemplo, é muito maior, além de ser muito comum as pessoas fecharem os olhos para a violência contra essas mulheres devido ao racismo. Exatamente, Maria Eduarda, é exatamente isso. Porque aí a mulher negra, por exemplo, ela sofre tanto com o racismo tanto quanto a violência de gênero, né? Então, por isso que na hierarquiazinha lá que eu falei para vocês, quem ganha menos, a mulher negra, ela tá ali no último lugar. Recebe menos até que o homem negro, por exemplo. Então, é importante a gente fazer pensar, olhar para esses outros lados, assim, sabe? Para abrir o nosso leque aí nessa perspectiva do que a gente entende sobre a realidade. Porque se a gente ficar muito focado só numa coisa, a gente acaba perdendo muito ali por trás, muitas outras desigualdades, muitos outros problemas sociais que estão ali envolvidos. Por exemplo, o movimento feminista tem essa questão, quando surgiu, né, essa questão das mulheres negras, por exemplo, não aderir porque ela já estava ali trabalhando há muito tempo e ganhando muito pouco. E aí, eis o problema, né? A gente tem um outro problema aí dentro. Aí eu falei para você semana passada de interseccionalidade, né? A gente tentar enxergar outros problemas de opressão. E é exatamente isso. Quando a gente faz esse movimento aí igual a Maria Eduarda falou, de enxergar, por exemplo, que mulheres negras sofrem mais violência do que mulheres brancas, a gente está fazendo a gente está usando essa ferramenta aí da interseccionalidade que a gente falou semana passada, eu coloquei no quadro para vocês. Isso é muito importante. E isso, inclusive, também agrega numa redação de vocês, agrega até mesmo na forma de enxergar num posicionamento político, num debate sobre, entendeu? Porque vocês abrem o leque aí para enxergar outros tipos de opressão dentro de uma outra opressão. Então, a gente, principalmente aqui no Brasil, outros países também existem isso. A gente sabe da realidade, por exemplo, dos Estados Unidos em relação ao racismo e tudo mais. Isso não é uma particularidade brasileira, não. Se fosse, talvez seria até mais fácil da gente resolver, né, o problema, mas não é. É algo que veio aí com uma modernidade, né? O mundo moderno, a idade moderna, ela se instaura e aí a gente tem, né, a colonização e tudo mais, e junto com isso a gente tem o quê? A escravização também. Então, isso aí
é uma invenção, essas opressões aí, por exemplo, o racismo é uma invenção do mundo moderno. Veio ali com a colonização, escravização, tráfico negreiro e tudo mais. Então, é um problema muito mais difícil da gente resolver. É um problema que está muito mais enraizado, entendeu? Assim como, por exemplo, o problema de gênero. É algo que está enraizado na nossa sociedade, gente. É algo, por exemplo, sobre violência doméstica, a gente tem algo que a gente pode chamar de cultura de violência. É realmente algo que está enraizado. Os papéis que a gente espera de uma mulher, que a gente espera de um homem, isso está enraizado na nossa sociedade. Então, a gente ainda em outros ambientes, talvez em outros ambientes diferentes do nosso, que a gente tem um convívio, eu não sei como é a realidade de vocês, se alguém quiser falar depois, no privado, ou dar seu parecer aqui no grupo ou na aula, mas assim, a gente ainda é comum no Brasil, no mundo todo, a gente ambientes moldar as crianças, por exemplo, em relação a simbolismos, assim, do que é correto para homem, o que é correto para menina, para menino, sobre cor, brinquedo, esporte, por exemplo, roupas. Então, o que uma menina deve usar, o que um menino deve usar, qual é a cor que deve ser. A ministra, inclusive, falou, né, de meninas vestem rosa e meninos vestem azul. Então, a gente ainda tem, na nossa realidade social, no nosso contexto social, esse tipo de visão ainda, de entendimento sobre o que a gente espera do papel do homem e do papel da mulher. E, inclusive, às vezes a gente não trata isso, mas os meninos, os homens, eles também sofrem com o machismo. Eles são os algozes, né, que eles praticam isso, alguns, por exemplo, em relação à violência, são o sexo, né, que pratica isso, mas ele também sofre com essa prática. Porque, por exemplo, tem uma pressão em cima também tem um documentário na Netflix sobre isso, eu não lembro o nome agora, mas se eu lembrar, eu vou mandar para vocês, colocar no Classroom para vocês. Esse documentário fala exatamente isso, como que os meninos, os homens, são afetados por essa cultura da violência, por essa cultura do machismo, esse patriarcalismo. Porque existe uma pressão sobre também os meninos. Tanto quando existe uma pressão sobre as meninas de como se comportar, o que vestir. Por exemplo, eu já passei por essas experiências quando eu fui morar fora, por exemplo. Eu não vou sair com esse short agora, porque já está escurecendo e eu não quero ser assediada na rua. Como se o meu short fosse a justificativa, entendeu? Mas não. A gente sabe que isso é um negócio que está enraizado. Essa cultura de violência aí, que enxergar a mulher, o corpo feminino, como um objeto, como algo objetificado, como algo para satisfazer um prazer masculino, que o homem tem dominação. E o homem também sofre em relação a isso, igual eu falei para vocês, essa questão dessa pressão, por exemplo. Eu não sei, quem de vocês meninos aí já ouviu que, por exemplo, a frase de que homem não chora? Que alguém já falou para vocês, ou sei lá. Não fala muito disso não, porque o homem não chora. O homem não pode falar sobre sentimentos, por exemplo, tem que ser algo mais rígido, mais duro, mais agressivo. Então, ligar essa imagem do homem a essa agressividade. Maria Eduarda falou, é muito comum usar o argumento de que o homem tem que ir para a guerra, e isso é exatamente por causa do machismo. Pois é, Cláudio falou que já ouviu, Daniel falou que já ouviu, Henrique falou que já ouviu. Então, assim, isso, gente, a gente às vezes pode ignorar esse tipo de frase, esse tipo de coisa, mas isso é algo que faz uma pressão absurda dentro da cabeça e no crescimento dos meninos, da criança até ele se tornar adulto. Porque o homem, ele vai aprender a reprimir seus sentimentos. E isso faz muito mal, gente. A gente sabe disso. A gente está vivendo uma pandemia, a gente está surtando porque a gente está reprimindo muita coisa na cabeça da gente, não tem com quem conversar, não tem válvula de escape porque a gente não pode sair. Então, essa loucura, a gente sabe, a gente tem conhecimento. Eu tenho certeza que vocês já passaram por alguma experiência de segurar, não sei se vocês passaram por alguma experiência ruim, independente de qual seja. E aí, segurar esse sentimento por muito tempo, reprimir isso, o tanto que faz mal para a nossa cabeça, né? O tanto que faz mal para a nossa saúde. A gente falou aí de bem-estar na ODS sobre saúde e bem-estar.
o quanto isso interfere, né, para a gente conseguir esse objetivo de desenvolvimento sustentável, por exemplo. Porque, como eu falei para vocês, lá a saúde não é só se alimentar bem, é praticar exercício físico, é o bem-estar, né? E também envolve o psicológico. Então, isso gera uma pressão também muito grande no crescimento, no desenvolvimento das crianças, dos meninos, e isso vai lá na frente gerar, porque a gente tem essa cobrança de que homem não chora, homem não pode mostrar sentimento, homem não usa rosa, homem não brinca de casinha, homem não brinca de boneca, e aí vai crescer um adulto que não ajuda nos trabalhos domésticos, um adulto mais agressivo, porque é essa postura que a sociedade exige e espera dele. Eu já explodi umas 2 vezes, tipo, explodi de verdade. O Guilherme falou, pois é, Gui, mas assim... E você foi reprimido por conta disso? Por ter liberado aí seus... tem hora que a gente quer só tacar o... Né? Não vou falar palavrinha, porque a outra é gravada, mas... Mohamed Guilherme. Cláudio. O Guilherme falou mais ou menos. Pois é, tem esse problema. Oi, Clara. Eu acho também que muitas vezes o homem não é reprimido por chorar e por mostrar seu sentimento, mas muitas vezes olham para eles com um olhar de tipo, ai, que fraco, mas nunca falam. Uhum. Tem isso também, porque assim, a gente tem também esses papéis aí, essas divisões que a gente tem na sociedade, os papéis que a gente espera tanto do homem quanto mulher, por exemplo, essa questão dessa reprimir esse sentimento masculino e criança, desde pequenininha, menino, ouvir, homem não chora não, porque isso é coisa de mulher. A gente deixa claro pra gente como a sociedade enxerga essa diferença aí dos sexos, né? Porque talvez chorar, demonstrar sentimento, ser uma pessoa mais romântica, mais sensível às artes, à música, independente do que for, isso está associado a uma feminilidade, gente, a uma questão feminina, de que a mulher é uma pessoa mais sensível. A mulher cumpre esse papel aí na sociedade, a sociedade espera que ela seja assim. Complexo João Vitor Lula, que foi uma situação que não era relevante o suficiente para justificar. Aí eu tomei esporro, mas na outra foi de boa. Minha família entende boa. Que bom que entende, Gui, porque é muito ruim quando a gente tenta falar o que a gente está sentindo, independente da forma. É claro que a gente não vai agredir os outros, né? Mas, sei lá, a gente explodiu. Eu já explodi várias vezes, gente. Eu faço isso. E aí, se a gente é reprimido por conta disso, por ter demonstrado esse sentimento, por ter demonstrado que está vulnerável ali naquele momento, a gente fica com um gostinho amargo, né? E acaba falando, putz, eu não vou mais nunca falar a respeito disso, porque eu não fui ouvido, não me escutaram. Até porque todo mundo da parte de mãe é estressado. Na minha família, é a parte de pai que é estressado. E eu puxei isso, gente, vocês acreditam? Eu fui a filha que puxei isso. E aí é foda. Mas eu puxei o estresse da família do meu pai. Nossa senhora. Ai, que difícil. A família da minha mãe é tão relax e eu puxei o lado do meu pai. Você tem quanto de altura? Eu tenho 1,58, Cláudio. Tipo um pincher, pequenininho e só 50% ódio, 50% tremedeira. Então não tem problema estressar. E não tem, nossa, gente, eu já fui muito mais estressada, tá? Hoje em dia eu sou tranquila, alcancei uma evolução espiritual aí, sabe? Mentira. Não tem nada de evolução espiritual aí. Mas é exatamente esses papéis, assim, muito loucos que a sociedade define pra gente desde que a gente nasce e quer falar o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer, o que a gente gosta, o que a gente não gosta, qual corpo, o que a gente tem que brincar. Eu, por exemplo, sempre quis... É um exemplo bobo, mas, por exemplo, eu sempre quis ter um carrinho de controle remoto. Só que nunca me deram um carrinho de controle remoto, porque quando eu pedia Natal, aniversário, o que eu escutava era sempre assim: isso não é brinquedo de menina. Não é brinquedo de menina. E aí eu ficava louca, porque meu primo todo ano ganhava um carrinho de controle remoto. E eu nunca ganhava um carrinho de controle remoto. E eu ficava pistola, gente, porque eu queria um carrinho de controle remoto. Inclusive, nunca realizei esse sonho. E irei realizar em um dia, de comprar um carrinho de controle remoto adulta para poder brincar.
Passa a receita aí, Ana. E Arthur, o negócio é terapia, é uma receita boa, gente. Quando você tá com raiva, você normalmente cai. O que acontece comigo? Compra um de verdade. Um de verdade é melhor, né, Guilherme? Eu sempre quis uma betoneira. O que é isso, Cláudio? Ah, mas só pelo nome aí grande, cheio de número, deve ser um negócio maluco. A maravilha do mundo. Eu não tenho ideia do que é isso. Mas pelo nome complexo e... Eu acho que uma betoneira é a trem de misturar cimento. Sério? Ah, meu Deus do céu. Um dia a gente compra, Cláudio. Ah, é para fazer cimento. Cláudio, mas por que um negócio para fazer cimento? Uai, eu acho que dá pra usar pra fazer massa de bolo, por exemplo. Tipo isso, né? Fala, nossa, mas isso não é brinquedo de criança. É, mas aí eu tenho que concordar. Se for uma máquina de fazer cimento, eu tenho que concordar com as pessoas que falam para você que não era adequado para a sua idade. É lindo. Cromada. Cláudio, completamente peculiar, né, gente? É completamente fora da caixa. Ai, meu Deus. Mas é isso, gente. Aí a gente tem que... eu coloquei para vocês duas leis, né, importantes em relação à violência contra a mulher, por exemplo, que é a Lei Maria da Penha e a Lei do Feminicídio. Ah, antes, só uma coisinha. A gente também já deve ter escutado muito aquela frase de briga de marido e mulher, a gente não mete a colher, né? Só que quando a gente tem estatística gigantesca de violência contra a mulher no ambiente doméstico, por exemplo, a gente tem que tratar isso como um problema social. Então, ele não pode ser tratado mais na esfera privada, ele tem que ser levado para a esfera pública. Porque são altos índices todo ano de morte, de feminicídio. Então, a gente tem que tratar como um problema social. E para a gente resolver, a gente precisa de medidas, projetos sociais, de políticas públicas, batendo na tecla sempre, para tentar resolver esse problema. E aí, por exemplo, a Lei Maria da Penha, ela é uma lei que ela até premiada na ONU, ela ganhou, acho que ela ganhou prêmio lá de leis, terceiro lugar, uma das 3 legislações que são mais eficientes em relação ao controle da violência doméstica. A Lei Maria da Penha, que eu falei para vocês, ela não está ligada a, por exemplo, definir quanto que um agressor vai ganhar de pena, o quanto ele vai pagar em relação à pena. Ela não está ligada a isso. A lei do feminicídio já está. A lei do feminicídio, ela trata um homicídio simples, que era aqueles homicídios que a gente falava de passional, né? Aquele negócio de matei por amor, trata como um homicídio qualificado. Então, houve essa mudança com a lei do feminicídio. A Lei Maria da Penha, a proposta dela, ela está mais concentrada em acolher as mulheres, para que elas não sofram mais violência e que elas não morram, né? Por exemplo, a Maria da Penha, que é uma farmacêutica, que o nome dessa lei é em homenagem a ela, o marido dela tentou matá-la diversas vezes. E aí, num certo dia, ele deu um tiro nas costas dela enquanto ela dormia. E ela já tinha denunciado várias vezes aqui no Brasil sobre essas violências que ela estava sofrendo e nunca foi ouvida. E aí, em 2002, estou tentando achar aqui o formulário para mandar para vocês, gente, peraí. Enquanto eu falo, mas está difícil. E aí, em 2002, ela levou essas denúncias para a Corte Internacional de Violência, dos Direitos Humanos. E aí a galera virou para o Brasil e falou, o negócio é o seguinte, vocês vão ter que ser mais duros aí em relação a isso, vão ter que resolver esse problema. E aí foi criada essa lei, da Lei Maria da Penha, né? Como eu falei para vocês, ela não está concentrada para definir a penalidade do agressor. Ela está concentrada em acolher as mulheres. Então, ela dá um aconselhamento psicológico, abrigo, aconselhamento jurídico, porque a gente sabe que muitas dessas mulheres, como a gente já viu, em relação também à desigualdade, quando a gente viu lá sobre desigualdade em outras ODS, que mulheres são mais acometidas essas desigualdades, né? Então, por conta dessa dependência, muitas vezes, econômica, essa falta de empoderamento em relação
a educação, a qualificação e o empoderamento econômico, as mulheres têm dificuldade de sair desse ambiente, desse lugar de violência doméstica, porque ela está ligada aí. Pois é, Cláudia, essa chamada foi sem graça, né? Semana que vem eu vou procurar fazer uma mais engraçada. Essa não teve BBB, essa não teve meme. Na próxima, Cláudia, eu vou procurar um meme do Neymar bem ruim para mandar para vocês. Em sua homenagem. Essa turma aqui que é Neymarzete, né? A parte do BBB até... Poxa, Cláudia. Eu vou colocar só o BBB agora, só para fazer raiva, pirraça de Cláudia. Vocês são tudo Neymarzete, né? Eu vou procurar só meme ruim do Neymar, geralmente dele caído, chorando no chão. Aí vocês vão ver, vou colocar tudo na chamada. Eu sigo o Neymarismo. É corrente filosófica, né? Isso é intolerância religiosa. Pois é, eu vou te pirraçar agora. Colocar só meme ruim do Neymar. Ô, gente, mas engraçado, eu tô falando isso, mas na Copa do Mundo, aquela tristeza, eu fiz a faixinha do 100% Jesus do Neymar para usar para assistir os jogos. Vocês acreditam nisso? É foda, mas eu tenho que confessar isso. Rolou esse momento na minha vida. Eu tô aí criticando, mas Copa do Mundo eu me transformo. Eu era mais feliz quando... Eu gostava muito de futebol, mas aí eu parei. E aí agora eu só revivo isso na Copa do Mundo. Eu acompanho mais. Mas eu era uma pessoa que tinha cartola, comprava revistinha de futebol na banca toda semana. Eu era assim, eu era nesse nível hard aí. Gente, a formulário aí da chamada, hein? Já tá nos finalmente aí. Então, ficamos combinados assim, né? Como a gente tá avançado, muito avançado, inclusive, na nossa disciplina, eu vou selecionar... quem é? Eu acho que foi Guilherme. Foi você, Guilherme, que falou sobre... A gente discutir sobre educação. Vamos fazer liga no Cartola. Eu acho que eu falei, mas assim, Matheus é o que gosta de discutir sobre educação mesmo. Pois é, a gente pode tratar assim, de diversos temas. A gente pode assistir documentário para falar sobre educação, a gente pode. Matheus mesmo, que a educação é uma droga, é ele, não é? Ana Luiz não vai ter parágrafo. Não vai ter, não. Vou dar esse descanso. Pode ficar tranquila, Ana. Gente, eu preciso que um aluno, gente, me procure no privado. Aquela, né? Vai brigar com a pessoa. Pedro Ramos Soares. Gostaria da sua presença aí. Dá para encaixar nossa educação ruim em tudo. Matheus, todo revoltado. Toda vez que a gente fala de educação, Matheus revoltado. Fazer uma liga no Cartola, gente? Mas eu não acompanho mais futebol. Como é que eu vou fazer? Eu vou perder de vocês. Eu sou competitiva. Pois é, Thiago. Eu também nunca vi Pedro por aqui. E aí eu preciso que ele me envie uma mensagem, porque eu quero saber de Pedro. Oi, Pedro Ramos, cadê você? Eu ia falar que ele é turista, mas isso aí não ia ser justo com as pessoas que realmente são turistas. Pois é, então aí a fama dele já tá aí, já pegou na turma, correto? Então não é loucura minha. Mas é porque ele não aparece, Pedro Ramos, preciso que você me mande uma mensagem no privado. Quero falar com você, puxar sua orelha. Gente, vocês preencheram aí a chamada? Hoje a chamada foi sem graça, sem meme? Pode sair? Pode, a aula terminou. Não. Então, semana que vem a gente vou trazer algum documentário pra gente poder discutir, tá? João Vitor Lula. Até mais, Matheus. Falou. Valeu, Cláudio. Abraço. Tchau, Ana. Tchau, Thiago. Abraço. Até semana que vem. Beijo, Alice. Clara também, que comentou aí hoje. Acho que já saiu. Tchauzinho, gente. Boa semana para vocês. Beijo, Alice.